Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Expo Supermercados. Agora o encerramento do dia, do segundo dia, que foi fantástico, uma experiência incrível para vocês e para nós. Tantos supermercadistas aqui conosco falando, passando experiências, outros especialistas e consultores também, entregando conteúdo relevante para o negócio de vocês, e os fornecedores, que são os parceiros da Expo Supermercados e parceiros de vocês. Para nós é uma honra que vocês estejam conosco nessa programação que tem duração de 30 horas. Ontem foram 10 horas, hoje vamos completar agora no final do painel mais 10 horas e amanhã continua a partir das 13 horas com conteúdo inédito para vocês, sempre trazendo conteúdo relevante para o supermercado de bairro, lojas de vizinhança. Então, é com alegria que eu quero apresentar para vocês, muitos que vocês já conhecem, é claro, são pessoas aí que estão sempre contribuindo para o varejo. Eu quero dar as boas-vindas ao Gilson, ao Rafael, ao Michel, que para nós são os nossos amigos, nossos parceirões, para vocês também. Eu sei que essa conexão das redes sociais permite isso, que a gente esteja perto deles. Mas aqueles que ainda não conhecem, que estarão conhecendo pela primeira vez, eu queria que vocês se apresentassem. Vou pedir primeiro ao Gilson aí, que faça uma breve apresentação. Quem é o Gilson, esse supermercadista que veio lá de Alagoas, Maceió? Muito obrigado. Por favor. Primeiro é um prazer e muito obrigado por estar aqui, abrindo esse momento para nós, sem dúvidas nenhuma. Bom, meu nome é Gilson Lopes, sou de Maceió, Alagoas. Sou dono de um supermercado que fica localizado lá no bairro do Benedito Bentes. Hoje contamos aí com mais de 80 colaboradores ligados diretamente, podemos dizer assim, mais uns 200 indiretamente por toda a região que a gente movimenta ao redor da loja. Nem sempre as coisas foram tão fáceis. Nem sempre as coisas foram tão fáceis como eu passo aqui essas informações. Vivemos um momento muito delicado em 2019, onde de fato a empresa veio a chegar em pré-falência. Eu consegui modificar a história antes que ela fosse trágica demais. E eu sempre falo isso, eu nunca quero passar meu lado ruim da história, meu lado triste. A minha ideia não é essa. A minha ideia é passar toda a parte mais bonita, o que eu fiz para poder recuperar. Eu não quero que você veja lá o Gilson que quase quebrou, não é isso. É o que o Gilson fez para poder recuperar a loja dele. Porque é isso que vai fazer com que você se motive cada vez mais e tenha cada vez mais vontade de tirar o seu supermercado, talvez, seu mercado dessa situação ou melhorar cada vez mais. Então, hoje estamos aí há 8 meses fazendo um trabalho mais online, com mentorias, eu tenho um treinamento online também. Então, hoje, além de eu ser um supermercadista, eu também ajudo a outros supermercadistas a como, de fato, melhorar toda a sua estrutura de processos dentro da sua loja. Então, é basicamente isso. Muito obrigado pelo espaço. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado por compartilhar tanta informação conosco. Rafael, por favor. Legal. Boa noite, pessoal. Pessoal da Expo Supermercados, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Estou muito feliz. Sem dúvidas, vocês estão realizando um trabalho fantástico, trazendo muito conteúdo aí acessível para os donos de supermercado. Muito bem, eu também sou proprietário de supermercado, tenho uma rede de supermercados em São Paulo, amo varejo de coração, estou introduzido no varejo aí desde criancinha, correndo nos corredores da loja do meu pai e da minha mãe, quando eu era criança. Também temos outros negócios no varejo, temos uma franquia de açaí, uma distribuidora de alimentos, um escritório de consultoria executiva para donos de supermercado também. E aí também, igual o Gilson falou, desde de abril, após pandemia, nós estamos no Instagram trazendo bastante conteúdo, ajudando outros donos de supermercado a superar alguns problemas, enfim, dando dicas, conselhos, ajudando não só a parte de gestão de pessoas, que é uma coisa que eu trato e gosto muito de fazer isso, mas o Gilson também na parte ali de processo, o Michel na parte de gestão de categoria, enfim, é um trabalho bem completo que a gente também vem atuando. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo bater esse papo aí com os meus colegas e aprendendo junto com eles. Perfeito, muito obrigado, nós agradecemos aí, sempre com conteúdo muito bom. Eu acompanho os dois nas redes sociais e toda vez que eu vejo um vídeo, eu me identifico e aprendo, porque
todo dia a gente está aprendendo. E isso é importante, estar sempre nos atualizando. E é por isso que agora eu vou chamar o nosso amigo Michel Jasper. Por favor, se apresente. Boa noite, Polésio. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Michel Jasper, tá? Já participei de outros painéis, já dei algumas palestras aqui na Expo Supermercado. Eu sou proprietário da Web Jasper, uma empresa de tecnologia para varejo, tá? Onde a gente faz planogramação de loja para diversas redes, né? E, claro, temos clientes de todos os portos hoje, desde pequenas redes, clientes com uma loja até clientes aí com 40, 50 lojas no nosso portfólio, né? Então, a gente atende canal farma, atende canal supermercadistas, conveniências, né? Trabalhamos nesse segmento. Eu também sou fundador do Amo Varejo, que hoje é o maior portal de recrutamento e seleção para varejo do Brasil. A gente atende mais de 450 empresas em recrutamento e seleção, né? E selecionar gestores de loja. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse painel. Muito obrigado a todos. A nossa ideia aqui é contribuir com o setor, falando de uma forma simples, objetiva, para que você, supermercadista, até mesmo funcionário, ou aquele que está pensando em abrir um comércio, independente do varejo. A gente fala hoje de supermercado, o nosso mundo aqui é o supermercado de bairro, loja de vizinhança, mas serve também para outros varejos de qualquer área, porque o comércio em si é o bom atendimento, é a variedade, é o controle de gestão, são os desafios permanentes aí do nosso empresário. O tema desse painel, até eu peguei emprestado aqui do nosso colega, o Gilson, que eu acho fantástico o programa que ele faz, que é o supermercado lucrativo. E acaba sendo um tema muito amplo, porque para ter lucro no supermercado, que são centavos por ticket, é assim que trabalha o supermercado, a margem bem reduzida, tem que trabalhar bem os processos, a parte de operação. Então, nós vamos tentar, nesse curto tempo, que é 1 hora que nós temos de programa aqui, passar essas experiências que os nossos supermercadistas têm, e que também são especialistas, e o nosso especialista aqui também, para que você tenha ideias para colocar no seu negócio. Vamos começar então aqui com o Gilson. Gilson, aí, os teus desafios para ter o lucro. Afinal, supermercado lucrativo, como é que se faz? É fácil? De jeito nenhum. Como você falou, né? A gente tem centavos de lucro por compra. Então, é aquela coisa, a gente tem que ter milhares de compras para poder ter milhares de resultados. Então, assim, quando a gente fala de um supermercado lucrativo, apesar de ser um slogan diretamente do meu produto, mas é uma coisa que quando a gente fala assim, poxa, para ter um supermercado lucrativo, o que precisa? Então, eu acho que nada mais justo e, a modesta parte, estamos aqui hoje com um time que pode deixar um supermercado lucrativo. Parte aí do Jasper com essa gestão de categorias, com essa parte de precificação, essa organização de gôndola. O Rafael com toda essa parte de pessoas e aliando isso, toda a parte de processos, sem dúvidas nenhuma. Se o cara executar tudo que tem a ser executado... Então, me dá um exemplo da questão dos processos. Assim, o que você acha que faz a diferença ou que é comum no setor supermercadista a gente deixar de lado por vários motivos? Certo. Principalmente a parte da gestão comercial. Eu acho que é um dos processos mais importantes dentro de um supermercado. Apesar que todo o processo eu considero vital para a empresa. Mas um exemplo que a gente pode trabalhar, e é um exemplo bem amplo, é a gestão comercial. Você saber exatamente o que comprar, como comprar, negociar. Jasper falou muito bem na parte dele, fazer toda a análise de curva ABC, para você entender, de fato, os produtos que você tem de venda, para você poder, de fato, saber o que comprar. Então, eu acho um dos setores, até porque é o setor que hoje eu estou no operacional, né? Sou diretor comercial da empresa, então, o setor comercial acho que é um dos principais pontos para você ter, de fato, supermercado lucrativo. E não pode ter ruptura, tem que ter os parceiros, exatamente. Os fornecedores. Tem uma coisa bem interessante. Muitos donos de supermercado acreditam que o resultado, o lucro, ele só vem da venda do produto. E muitas vezes ele não enxerga que a compra ela é tão importante quanto a própria venda, né? Então, por exemplo, eles não fazem cotações, às vezes buscam em uma rede maior, enfim, não fazem contatos, eles não são tão agressivos. Por exemplo, vem às vezes a indústria, um distribuidor, dá lá um aumento de preço de 10%, o cara não questiona nada, e aí você fala, pô, mas para você de fato ter um supermercado lucrativo, qual que é a receita de bolo? Cara, são 300 receitas, e se você não pegar uma dessas receitas e não executar, provavelmente você vai perder, entende? Então, esse detalhe as pessoas precisam tomar bastante atenção. E o que você falou, né? A relação da compra. Tem gente que nem faz cotação e nem sabe qual o produto-chave que ele vai atacar para vender mais.
Por isso que é aquela coisa, quando a gente chega em produtos, principalmente a nível Brasil, hoje a gente tem alunos de norte a sul. Graças a Deus a gente está em todos os estados com alunos e o que acontece? E como tem diferença isso, até de bairro. Isso é a particularidade dos produtos. A gente hoje tem assim na rede uma coisa muito importante que muita gente fala assim, produtos notáveis. E a gente percebe que os produtos notáveis, eles variam de loja para loja. O concorrente que está a 500 metros de mim, ele tem um produto notável diferente do meu. Então, por isso que é interessante você entender, saber puxar sua curva ABC, entender o que é que você vai atacar para, de fato, você botar sua energia ali. Senão, não adianta muita coisa. O que tu acha disso, Michel? Uma coisa que eu sempre digo para os varejistas, tomar muito cuidado com a regra do 80-20 que a gente fala, né? Onde 20% do nosso produto são responsáveis aí por 80% da venda. Porém, os outros 80% de produtos são responsáveis pelos lucros de vocês, pelo resultado. O lucro, muitas vezes, a rentabilidade já está na outra ponta do negócio. Então, você tem que ter esse jogo de margem, você tem que entender quais são os produtos notáveis. Como eu disse, não existe uma lista pronta, tá? Não comprem essas fórmulas prontas, cada loja tem a sua, né? Então, em algumas regiões vai ser produto X, em outras regiões o biscoito vai ser outra marca. Então, você tem que ter todo esse cuidado, né? E cuidar toda a sua curva C também. Não coloque também somente toda a sua energia apenas nos produtos de curva A. Verifique as margens e faça um jogo de margem corretamente. Eu até devolvo uma pergunta para os guris. Como vocês fazem hoje esse jogo de margens dentro do negócio de vocês? Como vocês separam essas margens por categoria? Como é que funciona isso? Olha, hoje lá na loja a gente trabalha com margem líquida. O VR, ele já me dá, o VR Software, né, o sistema que eu uso, ele já me dá o preço de custo com todos os meus custos ali embutido. Então, o que é que a gente faz? Hoje, quando vai ter a reunião gerencial, a gente define a lucratividade que a gente vai querer e a gente trabalha com margem líquida. Tem produtos para a gente trabalhar com margem líquida positiva, ele dá 70% de custo. Cada produto ele tem a sua particularidade. Então, assim, hoje, a gente, quando vai trabalhar a questão de precificação, principalmente sabendo que curva C é onde a gente mais tem margem, como você falou, a lucratividade do negócio está na outra ponta do jogo. Então, hoje a gente trabalha com a margem líquida, a gente define a nossa porcentagem líquida e a gente trabalha em cima daquilo ali. Hoje eu tenho um setor só de precificação para poder corrigir todos esses possíveis... Olha, esse produto entrou em margem negativa, o que aconteceu? A entrada foi errada, a entrada foi mais cara e não ajustaram o preço. Então, hoje a gente trabalha com margem líquida. Deixa eu aproveitar. Como é que era antes desses processos? Porque tu é a prova da experiência do que foi antes e do que foi depois. Não, era aquela famosa regra que a maioria dos supermercadistas usa. 20%, 25% e pronto. Tá nem aí se custo fixo, custo operacional, nada. Era só uma margem... Hoje a estratégia comercial de pricing, enfim... Ela tem evoluído muito e existe, de fato, a diferença do supermercado que aplica o pricing corretamente e o cara que não aplica. Se você for pegar, por exemplo, alguns softwares de supermercado, os próprios softwares eles foram projetados a entregar, por exemplo, uma margem mínima padrão. E qual que é a leitura que se faz de uma situação como essa? Vamos pensar num setor de padaria, tá? Onde eu quero pegar um item, vamos pensar no pão. O pão é um item que é um item gerador de tráfego de pessoas, etc. e tal. E a gente vai colocar a margem do pão para 0. Então, deixa o pão lá, R$ 3,99 o quilo do pão. E aí você fala, pô, mas você vai zerar a tua margem e tal, não vai ganhar nada. Sim, não vou ganhar nada. Mas quanto vai ser a minha rentabilidade por trás desse tanto de pessoas que estão entrando na minha loja? E assim, eu estou dando um exemplo do pão. Então, existem vários produtos na loja que você faz essa gestão de precificação ao longo do dia, do mês, para de fato você conseguir ter um resultado melhor, né? Então, não é só aquela margem mínima que os donos estão acostumados a fazer. E quando a gente tem essas informações, porque essas informações estão em todo o sistema, não importa o sistema, você tem. A dificuldade é o supermercadista pegar essas informações e utilizar elas a favor. Saber como lidar, né? Isso. Por exemplo, eu vejo muito a questão da cesta, né? Muitas vezes a gente se surpreende que lá um produto tal, ele pode estar uma margem negativa, mas ele atrai tantos itens outros que dão lucro que compensa. Isso. Eu sempre me surpreendo que cada um tem uma experiência, mas fique à vontade, passar a tua. Eu lembro quando o Michel foi fazer um trabalho lá na minha loja, ele é um cara que é especialista em GC e enfim... E ele falou para mim, cara, eu vou arrumar a tua categoria e eu tenho certeza absoluta que eu vou te entregar uma rentabilidade melhor.
E quando você faz essa análise por completo, setor por setor, por exemplo, eu não estou precificando um item por item, eu estou precificando uma categoria inteira, então eu estou destrinchando ela aqui, ó, do começo ao fim, então eu sei que esse item eu poderia ganhar 10, 20 centavos a mais, esse talvez não seria tão assertivo. E quando ele trouxe esse programa para dentro da minha loja, eu falei, poxa, de fato é verdade. Um cara que faz uma gestão de precificação olhando um item só, o cara provavelmente ele está perdendo dinheiro, né, Michel? Deixa eu até provocar isso, eu até queria dizer, provavelmente muitas vezes acontece que quando tu oferece essa solução, o supermercado diz, não, mas aqui está andando tudo muito bem, muito obrigado. Tem dinheiro de sobra, né? Tá tudo certo. Exatamente, né? E aí tem aquele impacto, isso mesmo, tá tudo tranquilo, estou pagando as minhas contas, mas não vê a oportunidade de ter maior lucro. Lógico. Quais são esses desafios aí? Porque solução tem. Exatamente, né? Uma dica que eu sempre dou para o varejista é o quê? Ele tem uma estrutura mercadológica o máximo possível aberta em níveis, né? No mínimo aí 5 níveis, de 5 a 7 níveis, e ele fazer essa precificação por essa categoria, né? Então ele separa essa categoria, ele organiza essa margem dele pelas categorias e, claro, depois ele entra em alguns produtos específicos. Então, digamos lá, você tem a cerveja, você separa a cerveja Pilsen, você separa a cerveja escura, separa a cerveja sem álcool, faz toda essa diagramação de margem e você divide. Porque uma cerveja Pilsen ela vai ter uma margem, você vai trabalhar com 10, com 9, com 8. Já numa cerveja Mouse Beer, você consegue trabalhar com 22, consegue trabalhar com 23, até mais, dependendo da cerveja. Algumas você consegue trabalhar mais de 30. E se imagina que você pega essa margem de 11 e você joga em toda a sua categoria, você derruba toda a margem da categoria. Porque tem produtos específicos ali dentro que eles podem ter uma margem maior. O cliente está disposto a pagar mais, por exemplo, por uma cerveja Mouse Beer, por uma cerveja importada, por uma cerveja maior, por uma cerveja de uma marca melhor. Então ele acaba fazendo esse jogo de margem. E o varejista não entende muito isso. Aí a gente chama de conta de padeiro, né? Você pega uma margem de 30 e joga. Aí algumas coisas estão muito baratas, algumas coisas estão muito caras. Então você fica nesse equilíbrio. Então é muito importante saber fazer essa separação, saber fazer essa divisão. E, claro, no final entrar um pouquinho no produto. Né? Exatamente, você até comentou essa coisa que atende o Brasil inteiro, bairros são diferentes, o perfil, o consumidor também, cada vez ele muda, ele vê uma oferta do próprio fabricante, ele vai atrás desse produto, não encontra na tua loja, em função que o comercial optou em não colocar uma novidade, em função do custo. Também tem essa questão de abrir novas SKU, que tem alguns supermercadistas que não gostam de ficar cadastrando produto. Então, as oportunidades estão aí, né, Michel? De colocar itens que agreguem valor para vender mais com mais lucro. E quando vocês decidem, agora vou passar para vocês, supermercadistas, decidem a trabalhar com um sistema que vocês têm que estar diariamente, não sei se é diariamente, semanalmente, ficar observando, você se surpreende com os números que vocês deixaram no passado. É verdade isso ou não tem surpresa? Cara, é assim, a gestão e o comportamento de consumo ele vem mudando a cada tempo. O supermercado hoje é uma empresa extremamente dinâmica. Hoje eu digo que sem sistema você não consegue ir muito longe. Né? A gente sempre fala isso para os nossos mentorados. Às vezes a gente pega supermercados faturando R$500 mil, R$600 mil e os caras ainda não têm sistema. Não tem sistema. Então, assim, eu acho que é muito relevante você pegar as informações que tem no software. Por exemplo, você fazer uma análise de curva ABC. Esses dias eu postei uma caixinha, um box de pergunta no meu Instagram. E, cara, de 100%, 82% dos meus seguidores, eles não têm líderes que fazem análise de relatórios, que pegam lá, extraem do sistema, pegam a informação para tomada de decisão. Isso é extremamente preocupante, entende? Mas, assim, a informação ela precisa ser usada e o software, de fato, é muito relevante para isso. Né? Eu acho que... Sem dúvidas. Principalmente o Web Jasper, que é esse que eu ainda não uso, mas que eu vou usar. Eu vou ser pioneiro em Maceió a usar para a parte dos supermercados esse sistema, sem dúvida nenhuma. É aquela coisa, como o Rafael falou, não adianta nada você ter o software, ter as informações e não aplicar. Você tem as informações e não aplica. Como muitas vezes você passa a informação para um líder e o cara não aplica. A mesma coisa para um aluno ou um mentorado. O cara tem a informação na mão e não aplica. Então, a ideia de você ter o acompanhamento de um software faz você ter mais disciplina em saber o que fazer. Até porque ele já vai te entregar uma coisa pronta. Você fala assim, rapaz, eu quero isso, o cara vai te entregar pronto.
Então essa é a... Legal. Vamos puxar agora, não sei, desculpa, pode continuar? Desculpa, não, eu ia só fazer um acréscimo. Cara, o dono do supermercado hoje, ele não é o mesmo dono do supermercado dos anos 90. O supermercado está muito mais complexo, está muito mais competitivo. As margens muito menores. Então, imagina só se toda a responsabilidade para a extração de informação do sistema ser do dono do supermercado. Como que esse cara vai ficar depois de um tempo? Esse cara vai ficar maluco, ele não vai conseguir, não vai dar conta, porque a própria operação exige muito. Então, você precisa capacitar pessoas para fazer essa leitura e, de fato, extrair informação. E a informação usada de uma forma errada ou não, sem informação, o custo é muito alto. Compensa um investimento ou de aplicativo ou de uma pessoa que faça essa análise para que faça essa fiscalização para ver, olha, está sendo aproveitada essa oferta, aproveitada essa forma de venda. Queria passar agora um pouquinho para o lado operacional. O Gilson ali levantou a questão dos colaboradores, né? A gente tem esse desafio no setor supermercadista, que é qualificar, fazer com que os teus funcionários entendam a missão do supermercado, que é atender bem, estar à disposição de todos a comunidade ali de tirar dúvida, exposição. E o nosso outro desafio muito grande, que é a parte do açougue, a padaria, o hortifruti. Como é que vocês lidam com isso para que as coisas andem e que vocês possam viajar, como vocês fizeram, vir para cá, tirar férias, né? Como é que funciona? O que o Rafael falou até na palestra dele. Se você não investe no recrutamento, você gasta o dobro em treinamento. Então, a ideia é justamente essa. Mas, assim, abrindo esse parêntese aqui, é muito difícil, de fato, a gente conseguir recrutar pessoas que já estão do jeito que você quer. É difícil. Só que no processo de seleção, você vai montando de acordo com o que você quer. Que é isso que você vai moldar. Você pega uma pessoa de um jeito e você vai moldando ela até chegar no perfil que você se encaixa. E lá dentro é o nosso trabalho fazer com que ele siga todos os padrões. Por exemplo, existe padrão até de atendimento, que eu também passo, para você ter ideia. Os meus alunos eles têm acesso ao meu padrão de atendimento e eles vão receber lá como é que o cara tem que fazer a padronização dele também. Porque, como você falou, existe o supermercado, você tocou nesse assunto quase agora, que tudo mudou. É tudo muito dinâmico. Por isso que o sistema do Jasper, ele também muda de acordo com a venda. Então, tudo muito dinâmico. Então, você fez uma exposição hoje, próxima semana a exposição já muda. E é assim que as coisas têm que ser. As pessoas têm que mudar dessa mesma forma. O treinamento, tudo isso ele tem que mudar e se adequar como está hoje. Por exemplo, a gente tocou quase agora em um assunto, foge um pouco desse assunto aqui, é que é o seguinte, muitos donos de supermercados agora durante a pandemia, aumentou muito o faturamento, estavam com um problema, só que esse aumento de faturamento só fez potencializar o problema que ele tinha. Porque às vezes ele tinha um grande desvio de mercadoria na entrada. E como ele aumentou o faturamento, consequentemente ele aumenta a entrada de mercadoria. Então assim o cara fala, não, estou faturando agora o dobro, para que eu vou procurar ajuda? Então, isso só fez com que ele aumentasse o problema dele e ele só vai sentir daqui a 4, 5, 6 meses. Não é imaginando que alguém vai ter prejuízo, não é isso. É porque a gente que vive na operação sabe que é muito complicado lidar com todos os... Por isso que o Rafael falou, você tem que treinar alguém para poder lidar e saber ler as informações para poder ficar mais fácil. E é muito interessante assim, cara. Às vezes eu pego donos de supermercado, o cara ele está abarrotado de coisa para fazer, ele não tem mais tempo para encaixar tarefas, enfim. Aí ele quer procurar um gerente, ele quer procurar ali um braço direito para ele poder ter uma vida mais flexível, uma vida mais equilibrada, porque ele sabe que o fim da vida uma hora vai chegar, para todos nós. E aí, ele encontra esse cara, e aí o que ele faz? Ele passa tanto trabalho para esse cara e tanta responsabilidade que... Como que esse cara, esse gerente ou esse braço direito vai conseguir dar conta? O cara ele não percebe que ele precisa de uma cadeia completa de funcionários. Não é só, por exemplo, depositar todo o trabalho que ele tem e repassar para uma pessoa. Então, qual que é o modelo ideal disso? Você precisa ter um líder responsável no açougue, você precisa ter um cara capacitado na mercearia, você precisa ter alguém no hortifruti, você precisa ter um subgerente, você precisa ter um time administrativo. As pessoas, às vezes, olham o meu Instagram e eu sempre mostro o meu escritório, eu gosto muito de mostrar o meu time administrativo,
Porque, às vezes, para um dono de supermercado, o time administrativo é despesa e custo, e não vale a pena ter, porque na cabeça do cara é só cadastro de produto, é só função assim que não traz retorno financeiro, entende? E, aos poucos, nós estamos fazendo esse trabalho, mudando a mentalidade das pessoas para que elas, de fato, invistam nas pessoas para melhoria de processos, né, e de resultado. Isso fez, até utilizar a mesma pergunta que eu fiz para o Gilson, depois vem o Michel, antes e depois dessa mudança que tu fez, como você comentou, quando você entrou, a empresa estava com dificuldade financeira, você mexeu na empresa, provavelmente não tinha esse time que tu tem hoje, ou pelo menos organizado como está agora. O que fez a diferença que você viu ali? Pô, cada centavo que eu investi ali no meu administrativo, na parte de compras, na parte de recrutamento, fez a diferença em economia. Porque como vocês, empresários, donos de supermercado, vocês gostam de ter lucro, como todos, é o retorno do trabalho. Foi exatamente como eu falei na minha palestra, né? Você pode investir numa geladeira, você pode investir numa gôndola, é só você tirar a carteira do bolso e ir lá e comprar. Mas quando eu peguei aquela empresa desestruturada, com dívida financeira, cara, os funcionários, eles estavam sem motivação alguma, não estavam engajados, e eu precisava, de fato, fazer alguma coisa e eu tinha que começar por eles, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na operação, eu não fui lá para o administrativo, para a gerência, lá para a cadeira mais alta. Eu comecei a trabalhar no prevenção de perdas, até porque eu acreditava que o grande rombo da nossa rede estava no desvio de mercadoria. De fato, uma parte dessa parcela estava, mas uma das grandes parcelas também era a falta de produtividade dos nossos colaboradores. E eu sempre falo, quais são os 3 pilares que você consegue fazer com que um colaborador ele de fato exploda na tua loja e dê resultado? Primeiro, recompensa. Você dá prêmios variáveis, você dá esse valor a mais. Cara, a gente sabe, os salários dentro do varejo são extremamente curtos, né? Para as pessoas, às vezes, que têm aluguel para pagar, têm filhos para criar. Por exemplo, mães que não têm um pai que paga pensão para filho, enfim. Principalmente em grandes centros. Então, faz a diferença, né? Você ter o reconhecimento, cara. Às vezes você ir lá, colocar a mão no ombro de uma pessoa, dizer obrigado, falar, nossa, olha o trabalho que você fez, você não imagina o resultado que você trouxe. Enfim, por exemplo, você pega nessas épocas de Black Friday, Natal, que as pessoas ficam até 10 horas da noite ali se empenhando, etc. E muitos donos de supermercado, às vezes, não agradecem, sabe? Isso faz a diferença muito grande. E o terceiro ponto, e eu acredito que um dos mais importantes, é o propósito. Porque você tem pessoas que trabalham na sua operação de loja que elas não têm um propósito de vida. Cara, elas estão vivendo a vida delas, de fato, muitas estão sobrevivendo, né, como a gente costuma falar. E quando você pega essa pessoa, você ajuda ela, você faz uma autoanálise, você olha as características dessa pessoa, você vê como que você pode aproveitar ela de uma forma positiva, como que você consegue montar um plano de carreira para ela e falar, olha, eu preciso que você cumpra todas essas responsabilidades, eu preciso desenvolver todas essas ferramentas em você. Entretanto, se você conseguir alcançar esses objetivos, você vai crescer comigo. Então, você vai ter um salário melhor, você vai ter uma posição melhor. Cara, o nível de engajamento das pessoas é surreal quando você trabalha da forma correta esses 3 pilares, entende? A gente tem um 4º pilar também, que é a responsabilidade, mas isso eu acabo dizendo que é uma consequência dos demais. Então, as pessoas, cara, elas têm um poder do resultado. Muitos donos de supermercado, eles precisam entender que as pessoas são quem estão na linha de frente do negócio dele, né? Ou seja, se eu não for ativos, né? Sim, se eu não for trabalhar na minha loja hoje, ninguém vai dar falta de mim, cara, tá tudo bem. Mas vai uma operadora de caixa faltar? Cara, além de acumular fila, né? Você sabe muito bem disso. Cliente pergunta, reclama, desestrutura, entende? Então, essa visão precisa ser mudada. Perfeito. E tu, Michel, tu que anda com tantos supermercadistas, que tu tem uma visão, vamos dizer, um pouco também de fora e um pouco de dentro ali das operações, o que tu observa sobre isso? Falando principalmente sobre a parte operacional, tá, uma coisa que é muito importante o varejista ter é os seus processos devidamente desenhados. A gente chama isso de processo operacional padrão. É você ter todo o passo a passo daquele processo. Não é da função, é do processo, né? Então, ou seja, você tem aquele processo devidamente desenhado, organizado. Imagine hoje com um funcionário novo, ele vai entrar no açougue de vocês para começar a trabalhar.
você tem todo o processo de como ele deve limpar um açougue, como ele deve abrir um açougue, qual é o processo de fechamento do açougue. Se você não tem isso desenhado, nada te garante que aquele funcionário vai fazer a função de maneira correta. Ou que o colaborador que está lá para ensinar, ele está fazendo as coisas de maneira correta. Então tem que ter devidamente desenhado. Eu vou dar um exemplo muito clássico disso que aconteceu agora na pandemia, foi a questão do registro de mercadoria de estoque, na verdade, a gestão de estoque. O varejista não tem uma rotina devidamente detalhada ali de precificação, de gestão de inventário, de todo esse processo. Então, tu imagina o seguinte, você foi lá, tivemos a pandemia, nós não temos um inventário periódico na empresa, devidamente detalhado de como se faz o inventário, como se organiza uma gôndola para o inventário, quais são as categorias daquele dia para fazer inventário, porque o rotativo tu tem que fazer 3 meses do giro de toda a loja, então você tem que fazer categorias praticamente diariamente. Aí, quando entrou o e-commerce, o que aconteceu? Conectamos o e-commerce, o varejista conectou o e-commerce no estoque dele, no RP dele, o que aconteceu? Estourou e faltava mercadoria, dizia que tinha estoque, não tinha, dizia que tinha 10, ele não tinha nenhuma. Né? Então, ou seja, deu uma bagunça enorme, o cliente comprava pelo e-commerce, que é conectado no teu RP, e ele não tinha a informação correta. Ele comprava lá, quero 5 chocolates. Não, isso nem tem. A gente nem trabalha mais, mas tem 5 no estoque, que é 1 ano que eu não fiz no inventário. Então, vê como é importante ter uma rotina de processos. Né? E não é fácil implementar isso, é bem desafiador. Mas você precisa ter isso detalhado, precisa ter isso organizado dentro da sua loja para realmente funcionar. Senão você vai ter muitos problemas. Né? E a pandemia ela revelou isso, que é um erro muito clássico do varejista não ter os processos. Vamos puxar para outro assunto agora, aproveitando isso, a experiência do consumidor. Então, o Michel puxou um papo muito importante que define bem o sucesso do supermercado, que é a experiência, ele levar lá. Tem muitas oportunidades aí para o nosso cliente se tornar fiel e outras muitas para ele não querer nunca mais voltar para nossas lojas. Divida conosco aí o que tu fez lá de mudança na tua loja para aquele cliente que frequente muito supermercado, que frequentasse mais as tuas lojas. Sim. A tua loja. Assim que de fato eu entendi o que estava acontecendo com a loja estava ficando cara, para o cliente tem uma percepção de ser cara, sem atendimento e suja. Então, o primeiro ponto, você tem que entender quais são os seus problemas. Então, eu tinha os meus problemas na mão e eu comecei a resolver cada problema. Por que a loja estava cara? Será que os itens que tinham percepção de preço estavam maiores que o concorrente? Eu peguei o primeiro ponto, era isso, ajustamos. Nos tornamos uma loja barata. O cliente começou a vir. Só que quando ele chegava, tinha um problema no atendimento. Então, a gente teve que resolver o problema do atendimento. Depois, a gente começou a perceber Como é que era o problema do teu atendimento? Não tinha base nenhuma. Imagina, você funcionários zumbis, não? Exatamente. O cara chegava na loja, tipo, não tinha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não tinha um obrigado, não tinha aquele algo a mais para você fazer aquela venda a mais. Como você falou, tinham pessoas apenas sobrevivendo lá, trabalhando para poder, no final do mês, apenas ganhar o salário e pronto. Então, como eu falei até durante a minha palestra, nós, supermercadistas, quem trabalha no supermercado, somos as maiores provedores de satisfação social. Então, se você parar para analisar, a gente consegue atender uma região e pessoas e a gente tem a missão de fazer o cara se sentir bem dentro da loja. E essa é a ideia principal do negócio. Imagina, eu fico feliz quando eu estou no piso de loja, olha que eu não sou um cara que fica no piso o tempo todo. Mas quando eu vejo lá a senhorinha, fala, olha, eu compro aqui há 20 anos, na época que era o seu pai e tal, e parabéns. Isso daí, assim, faz eu entender faz eu entender que eu estou no caminho certo. E a limpeza? Como é que um estabelecimento que presta, vende alimentos pode estar sujo? Não, justamente esse era um problema. E aí o Jasper falou uma coisa, deixar os processos bem desenhados. Exatamente. Então, hoje existe escala de limpezas para tudo. Porque funcionário tem. Às vezes exato. não tem um líder ali para coordenar. A gente estava falando, como é que você vai chegar para... O cara não tem uma rotina detalhada. Só que você fala, não, ele foi contratado como serviços gerais, então ele tem a obrigação de limpar. Mas se ele não sabe o que vai limpar, que horas, como... Tem que ter todo esse planejamento. Eu vou falar uma coisa que muitos aí vão se dar conta que acontece na loja, infelizmente. Está chovendo e tem uma poça d'água na frente da... Não, parou já, parou de chover, aí vai entrar na loja e tem uma poça d'água. O que custa
tirar a água da frente, né? E Pois é é. uma coisa tão simples, tão prática, mas que dá uma impressão. Isso tem a ver muito com proatividade, né? Exatamente. Isso, eu falo para os meus alunos de mentoria, cara. Eu tive a oportunidade de estar no Vale do Silício no ano passado, né? Numa conferência lá no Google. E um dos valores que o Google preza muito e uma das características que eles buscam em todos os seus colaboradores é a proatividade, né? O próprio Steve Jobs, ele contou um exemplo no livro dele que quando ele tinha um processo muito desafiador, assim, ele sempre colocava um cara proativo e um cara preguiçoso, né? Porque o preguiçoso ele ia encontrar a maneira mais fácil de resolver e o proativo ele ia encontrar algum jeito de resolver. E é isso justamente que a gente briga tanto para que os líderes desenvolvam pessoas com essas características. Cara, e ninguém nasce proativo. Ninguém vai olhar todos os problemas do mundo e vai querer sair resolvendo. Isso é um hábito. E muitas vezes é um hábito que a pessoa ela precisa ser estimulada para que ela faça isso. Geralmente através do exemplo, né, que é a forma mais eficaz. Aí você vê, pô, será que o líder, será que o gerente da loja ele é um cara proativo? Entende? Então, não é só você cobrar a proatividade, precisa ter uma proatividade em cadeia, né? E ele também é um exemplo. Eu sempre observo isso, que quando o líder é um proativo, o proprietário ele põe a mão na massa ali, ele está demonstrando aos colaboradores que a vida é assim mesmo. Eu cheguei aonde eu cheguei graças ao meu jeito de ser, de trabalhar, ajudar na hora que está ali. E aí, Jasper, o que tu acha sobre isso? Uma coisa muito importante, né, pessoal, em termos de atendimento, é o varejista entender, né? Tem aquele ditado, atendimento é tudo. Na realidade, atendimento não é tudo, tá? Atendimento ele é 50% da experiência de compra do cliente. Por quê? Tu ter um produto de qualidade, tu ter uma loja limpa, o cliente não pegar fila no checkout, ele ser rapidamente, ter uma agilidade no atendimento, encontrar tudo que ele procura, ter agilidade nos processos da sua loja, no processo de... Isso é uma experiência completa para o cliente. Então, você tem que cuidar muito dessa parte. O atendimento é tudo. Não necessariamente, tem vários fatores. Eu vou te dar um exemplo por mim. Eu sou uma pessoa que eu vou sempre no mesmo supermercado comprar na minha cidade, porque eles têm uma variedade muito boa de produtos, qualidade excelente, tanto na padaria como no hortifruti, sempre tem produto novo, mas o atendimento, ele não é lá essas coisas, até porque eu uso muito self-checkout lá. Então, eu não tenho nem tanto contato. A minha experiência ela é porque eu tenho um perfil de compra mais rápido, né, de qualidade, de encontrar variedade. Então, se você encontra um cliente desse perfil para atender, ele é um nível de exigência, é diferente. Né? Então, se a menina não me dá o bom dia, não me dá o boa tarde, para mim não faz tanta diferença, não mudaria a minha experiência naquele mercado, porque o restante funciona bem. Porém, tem um cliente que, se ele vai lá atender, a menina não dá o bom dia, não dá o boa tarde, ele não vai se agradar. Então, a experiência ela tem que ser completa. Então, cuidem com essa parte. Não é só o atendimento. Né? O varejista sempre tem que cuidar disso. É uma experiência de compra completa. Agilidade no caixa é uma excelente forma de atender bem o cliente. Exatamente, até a questão do preço, né? Às vezes tu não consegue encontrar o preço da mercadoria, ou então lá a menina, o rapaz da frente de caixa, operador de caixa, está com aquela cara emburrada. Poxa, estou aqui consumindo na tua loja e tu está com essa cara. Pagando, né? Isso é uma coisa que infelizmente acontece, né? Ruptura. Estou lá, eu vou lá no supermercado tal, porque eu encontro sempre a minha mercadoria. Chego lá e não está. Mas faltou isso, faltou aquilo. Tudo bem, então vou ter que ir na outra loja. Aí quando vai na outra loja, conhece a experiência que pode ser melhor ou pior. Então a gente tem que sempre lutar, e é uma luta constante. Eu tava dando um treinamento esses dias para jovens aprendizes e estagiários que estavam iniciando um trabalho na minha rede. E depois, na verdade, eu fui dar esse treinamento depois de um mês que eles estavam lá, né? E essa foi justamente uma das reclamações que eles fizeram. Eles falaram, pô, Rafael, eu tô aqui, eu fico no guarda-volume, etc e tal, eu não me sinto tão importante. Cara, eu falei para ele assim, imagina que você é o primeiro contato do cliente dentro da nossa loja. Cara, então se o cliente chega, você tá lá com uma cara emburrada, uma cara feia, pronto, você já está passando a mensagem para o cara assim, olha, nós não estamos satisfeitos com a sua presença, nós não queremos você aqui, olha, você passa tudo de negativo. Cara, então, o ciclo de serviço num supermercado, ele precisa ser olhado de uma forma completa, justamente igual o Michel falou. Então, não adianta só você se preocupar com o preço. Cara, a limpeza está ok, o atendimento do caixa, a operadora de caixa, ela está te tratando bem, o cara no estacionamento, primeiro, vai ter vaga no estacionamento, o cara vai te tratar de forma cordial, o açougueiro vai conseguir fazer o corte da carne que você vai pedir, você não vai encontrar ruptura no supermercado, você vai conseguir encontrar todos os produtos. Cara, se você tem uma experiência ruim
dentro desse ciclo, isso pode ser um motivo muito grave para o cara não querer retornar à sua loja. Então, todo mundo tem o seu pedaço de importância dentro do processo de compra, e todos de forma igual. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa noção. É só um cliente, por exemplo, olha a operadora de caixa, é só mais um cliente que passou, eu atendi 5.992 clientes hoje e falei com um, então tá tudo bem, né? Acha que é normal, né? E tem filas de supermercado, as filas dos caixas, que é comum, infelizmente, não é bom ter fila, mas é comum, principalmente nos horários de maior movimento, que tem uma operadora de caixa que a fila é maior. E se você for fazer a pergunta para a última pessoa que está na fila, ela vai dizer, não, é que eu gosto de ser atendido por ela. E aí vem a experiência ali, tem pessoas, tem um perfil, nem vou falar de idade, mas tem um perfil que gosta de ser, que nem o Michel, de fazer sua compra, sair o mais rápido possível. Tem outros que gostam de permanecer dentro da loja. E aí eu vou puxar esse assunto dentro da loja. Aquela experiência, a gente está falando de tudo isso, mas o ambiente da loja. É importante investir na questão dos balcões refrigerados modernos, com uma iluminação, um check-out, self-checkout, um equipamento que dê uma autonomia do cliente se fazer a operação, e outras coisas, iluminação, ar-condicionado, que tem um custo, mas tem um benefício. Que vocês que já passaram, que estão passando também que a gente está sempre em constante evolução, o que vocês acham desses detalhes dentro da loja, como o mobiliário, digamos, vamos falar por cima? Bom, eu acho que assim, eu vou falar em relação a lojas, a perfil de loja. No meu caso, eu vou dar o meu exemplo para depois a gente debater sobre isso. Se eu pego a minha loja e deixo ela com a cara de uma loja premium, o meu cliente, que é público C e D, ele vai ter medo de ir na loja. Ele vai dizer, nossa, vai tá muito caro, agora tem ar-condicionado, olha agora, tem self-checkout, olha, eu vou lá passar minhas compras, eu não sei nem como é que faz. Então, assim, a gente tem que ter, lógico, uma loja padronizada, uma loja bonita, agradável, mas a gente tem que entender a característica de cada loja, entender o perfil de cada consumidor ali. Lógico que eu também tenho clientes que vão lá para comprar um produto premium, que eu tenho essa variedade para poder oferecer, mas eu entendo que 80% ou 90% dos meus clientes, ele é C e D. Então, eu tenho que trazer o máximo. Então, assim, a questão da modernização, tanto de periféricos, toda a parte de móveis, enfim, tem que ser visto em relação à característica da loja e do cliente. E aí, você concorda também com isso? Eu concordo. Você tem que pegar esse padrão de comportamento de consumo e adequar aí no investimento da tua loja. Mas, claro, quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes capitais, que você sabe que a maioria dos supermercados de fato são estruturados, isso é lindo e maravilhoso. Mas vamos pensar isso a nível Brasil. Cara, hoje você vai em alguns supermercados por aí, cara, tá um mausoléu, entende? Não tem luz, cara. Um supermercado que não é iluminado, esquece. Isso de fato afeta. Cara, por exemplo, eu gosto muito de estudar comportamento humano, cara, é um hobby. E a gente sabe, por exemplo, música é uma coisa que, de fato, estimula o cara a comprar mais. Ou não. Então, às vezes, cara, você tá lá, tem um equipamento de som chiado. Ou tocando rádio, por exemplo, agora muito alto, né? Música alta. Com eleição política, ou com músicas, por exemplo, de cunho religiosas, ou músicas eletrônicas, que não tem nada a ver com o comportamento de consumo. Então, eu acho que sim, precisa se investir. Um investimento mínimo. Então, cara, você tem que ter uma geladeira de fato apresentável. Você não pode estar, sabe, vazando água, vazando gás. Isso. Você precisa ter uma loja iluminada. Cara, eu sou muito adepto do básico bem feito. Então, assim, o cara que investe dentro do capital que ele tem, que ele consiga, de fato, trazer um resultado bom, não investindo e fazendo extravagância, eu acho que a assertividade dele é perfeita. E tu, Michel? O Michel eu já acompanhei, já abriu várias lojas, né, inaugurou. Comenta aí conosco, por favor. Exatamente o que os dois falaram, tá? O que o Justo falou. Você precisa entender o perfil do seu cliente. Se você gourmetizar muito a loja, você atende um C&D, você vai sim ter alguns problemas, vai ter alguma demanda de cliente, algum cliente vai considerar a tua loja diferenciada, um pouco mais cara. Às vezes tu nem aumentou o preço, mas ele vai entender que aquele ambiente não é para ele não se sente à vontade. E isso que o Rafael falou, tu tem que ter
um nível mínimo de estrutura para atender o cliente, né? Tem que ter um bom balcão, tem que ter uma boa estrutura, quantidade de balança adequada, um check-out ideal para o cliente, os seus freezer devidamente funcionando, então tu precisa entender teu perfil. Não adianta tu gourmetizar muito a loja, que eu já vi cliente que ele vendia muito bem, ele foi lá, gourmetizou, deixou a loja linda, madeirada, os clientes dele, demandaram. Então tem que entender o nível. Claro que tem um ar-condicionado, isso também se faz necessário, e o cliente ele também tem essa percepção, tá? Ele entende. Porque vocês acham que quando o cliente vai no atacarejo, ele entende que lá ele não vai ter um nível de conforto tão bom, ele não vai ter um nível de atendimento tão bom, mas ele vai pagar mais barato. Então, quando ele ir na tua loja, ele tem que entender. Quando eu estou dentro dessa loja, o que eu sinto? Que eu vou ter um conforto muito grande, um atendimento muito bom, eu vou pagar bem mais caro. Né? Então, na minha cidade, recentemente abriu um mercado muito classe A, extremamente elitizado. Tu vai lá, eles têm churrasqueira dentro, eles têm todo o nível de atendimento, é uma perfeição. Mas se prepare para pagar no mínimo 20% mais caro dentro daquele mercado. E tem público para isso. Todo aquele serviço, mas você vai pagar 20% mais caro tranquilamente. Eu vou fazer uma compra lá, sim, o preço é bem mais alto. Mas a experiência de compra deles é muito boa. Muito check-out, estacionamento com rampa e tudo mais, uns carrinhos tudo novo. Está muito compatível ao público, né? Muito compatível ao público. Isso faz a diferença. Então, você vai falar, Isso, né? que loja linda, que loja espetacular, mas eu estava preparado para pagar mais. Se a loja está lá é porque tem demanda, né? Tem, exatamente. E atraiu realmente um público. A minha história, cara, a minha história tem muito a ver com o exemplo do Michel. Nós tínhamos um supermercado, nós temos, né, um supermercado. Ele tinha aproximadamente 300 metros quadrados e aí nós compramos um terreno, ampliamos. Hoje nós temos uma loja de mais ou menos 900 metros quadrados. Nós compramos um terreno na frente, abrimos estacionamento. Nós compramos depois um terreno no lado, abrimos outro estacionamento. Nós estamos comprando um ponto do lado, estamos abrindo outras lojas. E, cara, você fala assim, pô, Rafael, mas você investiu, você está crescendo, você está modernizando. Mas, cara, em nenhum momento eu perdi a minha essência. E sabe qual o fato positivo? O meu cliente ele está vibrando com a minha conquista. Então, eles, cara, nossa, você dobrou o estacionamento, cara, muito bom, você não imagina como era difícil parar o carro aqui, etc. Eu já ficava 10 minutos dando volta, esperando uma vaga. Então, se você faz uma coisa coordenada, compatível com o teu cliente, cara, não tem como dar errado, né? É assim que eu vejo, por exemplo. E tem supermercado para todos, né? Eu digo assim, às vezes o supermercadista fica preocupado com o atacarejo, que abriu, normalmente o atacarejo, ele abre com grandes promoções e vai quebrar todo mundo, o supermercadista fica com medo. Eu digo, mas pera um pouco, o atacarejo está bem definido. A questão dele é preço e pouco mix. Deixa ele fazer o trabalho dele, vai ter público para ele, e você que é o supermercadista de bairro, você tem mix, tem atendimento, tem variedade, e aí vem o papo que eu gostaria que, brevemente, em função do nosso tempo, que a gente comentasse. A questão dos perecíveis, que faz toda a diferença de uma loja para outra. Aqui no nosso estado, e em alguns estados, tem a característica muito forte da carne. E aqui o nosso setor supermercadista, em média, representa o açougue em torno de 25%. Tem supermercadistas que é 30%. Eu não sei se no estado de vocês é assim, às vezes vai para 8%, 15%, mas os perecíveis fazem essa diferença e quem vai na loja para comprar os perecíveis não está tão preocupado com o preço, ele está mais preocupado com a qualidade, porque o preço não vai ser o diferencial. Sem dúvida. Eu tive uma experiência muito negativa. Em 2016, nós tínhamos uma meta de praticamente dobrar o número do nosso FLV, né? Tinha vindo uma concorrência, né? Era um hortifruti da região, nós sabíamos... Sacolão, que a gente chama. Sacolão, né? E nós sabíamos que eles praticavam só produtos de primeiro preço, assim, marca de combate. Então, nós fizemos isso, cara. A gente faturava mais ou menos 180 mil, nós queríamos buscar 300 e pouco. No hortifruti. No hortifruti, só nesse setor. E a gente falou, cara, vamos comprar frutas mais baratas, nós vamos diminuir a nossa margem, porque a gente vai buscar esse número de faturamento e a gente vai ficar dessa maneira até esse hortifruti quebrar. E estava tudo certo. Cara, quando a gente trocou o nosso fornecedor e a gente começou a comprar fruta inferior e começamos a aplicar esse plano, eu vou te dizer que nós baixamos em 30% o nosso faturamento durante 3 meses. E ele levou os outros setores juntos. Levou, e aquilo foi assim, uma derrota para a gente. E assim, a gente aprendeu na dor que, cara, as pessoas elas enxergam o perecível de forma diferente. E é justamente esse elo que precisa ser explorado para um ataque contra um atacado ou uma loja de grande porte. Não sei qual que foi a tua experiência. Não, no meu caso, você falou de 25%, lá
todos os perecíveis representam 50% do meu faturamento. A parte do açougue, a gente trabalha lá com carne, com desossa, né? A gente compra o boi e faz a desossa. São itens que a gente consegue comprar com um poder de barganha maior para a gente vender mais barato. E o seguinte, eu percebo que antes, eu sei que o tempo está breve, mas eu vou falar. A minha entrada de loja ficava no fundo da loja, ficava bem no setor de perecíveis e hortifruti. E o que foi que eu fiz? Eu botei a entrada da loja para onde era o fim da loja, para poder ter essa distância, né? Para literalmente os fundos da loja, isso, para poder circular. Então, assim, eu comecei a perceber que fazendo isso, mudando o hortifruti de lugar, a gente modernizou, não sei se chama por aqui vascas, né, de hortifruti. Sim. E o que acontece? Existia 2 vascas grandes, a gente mudou, fez uma estrutura totalmente de pallet, uma coisa mais moderna, mais barata, utilizando caixas do próprio Ceasa. Deixamos o hortifruti assim, muito mais bonito e agradável e as vendas aumentaram. Isso é a coisa mais recente agora. E a gente vai mudando. A cada dia que passa, a gente vai fazendo coisas novas, porque a gente sabe que as coisas são dinâmicas, como a gente já tocou muito nesse... E põe na promoção um e outro item, né, Michel? Não precisa colocar todos. Exato. Né? Então, vamos colocar maçã em promoção com um fornecedor que trouxe aquela mais miudinha. Tudo bem, mas não esqueça de colocar a maior, a gala que a gente tinha aqui. Por isso que você olhar a tua categoria como um todo na hora de precificar faz a diferença. Porque assim, se você, cara, eu vou me preocupar com a margem da maçã. Cara, mas qual que é a margem que o teu setor de FLV, né, de hortifruti, vai te entregar? Então, quando você faz essa gestão de pricing, principalmente no perecível, é onde que potencializa as tuas vendas assim, a um nível absurdo. E o perecível, como a palavra já diz, ele não tem uma durabilidade muito longa. Então, a pessoa não vai comprar para se estocar. Ele vai comprar para o dia seguinte, para consumir logo em seguida. A parte do açougue, o cara vai na sua loja a cada 2 dias. Pelo menos. Na padaria 2 vezes por dia. Por dia, isso. E hortifruti, normalmente, todos os dias. Exatamente. Então, aquela forma. Existem 3 formas de você aumentar o faturamento. Aumentando clientes, aumentando o ticket médio, ou aumentando a frequência. Então, essas 3 formas, a gente tocou aí no assunto de perecíveis, aumentar a frequência do cliente é botar perecíveis na loja. Como um todo, hortifruti, a parte de carnes, enfim. O que tu acha, Michel? O perecível hoje ele representa de 50% até 60% da tua venda. Então, eu sempre digo assim para o varejista, se você puder reduzir o máximo possível a sua mercearia, aumentar o perecível, é um excelente investimento. Quanto mais você aumenta, e é um setor que ele dá uma margem bem mais elevada, bem melhor nesse sentido, né? Um exemplo até desse mercado novo que abriu lá, ele tem uma padaria muito, muito completa, principalmente uma linha de confeitaria. Então, isso significa que a compra por impulso naquilo é muito forte. Eu fui lá com a minha mulher e ela viu aqueles doces e começou a pedir um de cada, Quando veio, ela comprou R$60 em doce ali, pedacinhos de torta. E eu, como sou de mercado, olhei aqueles produtos, eu já sei mais ou menos o custo de produção. Então, a margem ali no mínimo estava 60%, 70%. Então, ou seja, a qualidade, ela vende muito dentro principalmente numa padaria. Que tem uma boa apresentação de pão, uma boa apresentação de produto. É muito importante. Então, invisto assim perecível. Ninguém sai de casa planejado para comprar um brownie de caramelo com gotas de chocolate branco, né? É aquele negócio que o cara olha e fala, eu preciso disso, né? Preciso comer agora, né? Eu sou uma pessoa que vai no mercado comprar carne, eu compro a carne com o açougueiro me recomendar. Eu digo, olha, eu vou fazer isso. O açougueiro me recomenda a carne, eu compro. O poder da influência, né? Algo incrível, né? Principalmente o atendimento tem que ser uma coisa boa, né? Diferenciado. Isso. E essa questão do price é interessante porque eu sou comerciante, então eu olho o quilo. Então, quanto custa o quilo? Só que a grande maioria, eu observo isso porque lá em casa é assim, a grande maioria olha o preço final. Então eu olho lá o brownie, esse que você falou, R$5. Que maravilha, coloca nessa. Aí eu pego lá os R$5 e digo, pera, R$80 o quilo? Pera um pouco, não. Mas tem uma coisa errada, né? Mas você sabe que assim, cara, o varejista, ele melhorou muito nessa questão de percepção de valor. Vamos pegar a salada de fruta dentro de um hortifruti. Cara, existem dois tipos de salada de fruta. Existe a salada de fruta, que você pega as frutas no melhor nível que ela tem e você faz um copinho lá bonitinho, apresentável, num preço X, e você pega a salada de fruta com aquelas frutas totalmente maduras, já quase estragando, que não fica aquela apresentação tão legal. A cor do líquido. Isso. E aí você joga lá um preço de Y. Então, o varejista ele aprendeu como
de fato, eletrificar o cliente quando ele olha esse tipo de produto. Cara, a exposição da padaria. Eu tenho certeza que se tivesse 10 doces na padaria que o Michel vai, não teria o impacto que tem com uma apresentação de 60 doces. Num gabinete ali iluminado, numa loja limpa, né, que a gente falou sobre isso. Então, esses detalhes, cara, fazem a diferença. A percepção de valor é algo muito importante. O pessoal está acabando aqui, encerrando aqui. Viu que o assunto é longo, né? Supermercado lucrativo tem muita oportunidade aí para conversar. Umas 2 horas aqui de debate. 2 dias, eu acho. Então, até então já fica o convite para quando vocês quiserem participar. Para nós é muito importante o conteúdo que vocês estão passando para quem está nos assistindo, para nós mesmos, até para vocês. Essa troca é sempre uma alimentação aí de informação, renovar o conhecimento. Queria agora, finalmente, nos últimos 5 minutos, que vocês fizessem algum comentário, alguma 10ª sugestão. Fiquem à vontade, por favor. Gilson, é contigo. Bom, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar toda a equipe aqui. Parabéns de verdade. E gostaria de parabenizar também quem está em casa, né, nos assistindo agora. Vão dar 11 horas da noite. Parabéns por você estar querendo mudar, talvez, a sua história, mudar a sua loja. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe, a você que está em casa. Muito obrigado. Não só a mim, como o Rafael e Michel aqui. Estamos realizados, podemos dizer assim. Isso aí. Rafael, por favor. Muito bem. Então, pessoal da Expo, um grande abraço para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui hoje debatendo, discutindo, falando sobre supermercado. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas tranquilo. Meu abraço também especial aos donos de supermercado, pessoas que trabalham no varejo, que estão aí nos acompanhando, que estão buscando informação. Se vocês tiverem mais dúvidas, tem o nosso Instagram lá na Expo Supermercado, Michel Jasper, hoje Gilson Lopes, meu _ Rafael Haddad. Manda mensagem, tira dúvida, não deixa, às vezes, isso passar, né? Porque pode estar prejudicando. Estaremos à disposição, né? Estamos à disposição. Vocês viram a naturalidade que a gente fala de varejo, então vai ser um prazer recebê-los aí. E aquela coisa para concluir o nosso pitch, né? Um abraço aos nossos alunos, né? Que são quase iguais, né? É verdade. A gente tem muito aluno em comum. Aos nossos alunos mentorados aí, um grande abraço também. Um abraço, um beijo para vocês. Isso aí, por favor. Perfeito. Pessoal, agradeço mais uma vez o convite, Polés, obrigado por me convidar novamente para o painel, já é o 2º painel que eu participo. E para os varejistas eu tenho um recado, né? Cuide muito da sua operação e entenda também que para ter um supermercado lucrativo você tem que ter toda uma operação rodando. Não adianta o seu comercial estar bom, se a sua operação não funciona, não adianta o seu atendimento ser ruim e o restante funcionar. Você tem que começar a encarar o varejo como um ciclo completo de processo. Todos os setores têm que funcionar, se comunicar, se interligar, para que realmente você tenha um negócio lucrativo. Senão, se algum elo dessa cadeia está quebrado, você vai ter problemas, sem dúvida, aí na tua operação. E no teu lucro final, o teu mercado não será lucrativo. Exatamente. Muito obrigado a vocês. Uma aula aqui, um prazer conversar com vocês. A gente se sente muito gratificado por vocês poderem estar conosco, contribuindo com o setor, ficando à disposição. E a vocês que nos assistiram à programação hoje, 10 horas, estamos finalizando agora, agradecemos a audiência. Os vídeos que vocês assistiram ou que não puderam assistir vão estar disponíveis ainda. A qualquer momento você pode assistir. Os rapazes aqui também estão à disposição de vocês. Muito obrigado, boa noite e até amanhã com a nossa programação da Expo Supermercados. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas, na verdade, ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota.
E essa nota, então, chega até o varejista, com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O Pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso.
Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.